Um abraço para você que acompanha a partir de agora o PUC TV Esportes. Vamos até 8h15 com muita informação e opinião. Seleção brasileira jogou hoje à tarde, venceu o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, bateu a Sérvia por 1-0, gol do Fred. Vila Nova joga daqui a pouquinho, 7h16 agora, daqui a 14 minutos rola a bola em Joinville para Joinville e Vila Nova, Campeonato Brasileiro Série B. E você confere aqui no programa também as últimas informações do Goiás e do Atlético, além de outras informações sobre a Copa do Mundo. Hoje comigo nos comentários, o Dante Keller e o Humberto Castro. Tudo bem, Humberto? Boa noite. Boa noite, Pasquetto. Boa noite a todos. Daqui a pouco, então, Vila Nova em campo. E muita gente não está dando importância mais para o Campeonato Brasileiro, né? Porque parou a Série A, a Série B teve vários jogos na terça-feira. Tomara que essa falta de importância faz com que, de repente, o Vila Nova consiga vencer, quem sabe, o Joinville, e amanhã todos se surpreendam. Tudo bem, Dante? Boa noite. Boa noite, Pasquetto. Boa noite, amigos de casa. Boa noite. Satisfação. Tudo bem? Anápolis, tudo bem? Tranquilo. Então, tá legal. A seleção brasileira não jogou bem, é verdade. Mas consegue o resultado, faz um golaço e a torcida até que deu uma força. Eu estou acreditando que a seleção vai conseguir sim superar esse primeiro obstáculo. Olha, preste atenção. O primeiro jogo é sempre um grande obstáculo. Bom, e quem ainda está no Morumbi e acompanhou o amistoso da seleção brasileira é a nossa equipe, Maico Paranhos e André Isaac. Cadê o André Isaac? Lá no Morumbi, André. Tudo bem, André? Boa noite. Boa noite, Pasquetto. Um abraço para você, um abraço para todos ligados da PUC TV Goiás, um abraço aí para o Dante, um abraço para o Humberto. Rapaz, choveu bastante em São Paulo hoje, um congestionamento terrível, batendo recordes, mais de 200 quilômetros de congestionamento na Grande São Paulo. Isso não impediu que o torcedor comparecesse aqui no estádio do Morumbi. Quase 70 mil pessoas, 67 mil presentes, 63 mil pagantes, um público fantástico, só que a atuação da seleção brasileira não foi das melhores. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas para o técnico Felipão, tá tudo certo, viu, Pasquetto? Ok, André, daqui a pouquinho os melhores momentos da vitória da seleção brasileira. O André acompanhou a movimentação da galera. Antes dos melhores momentos tem o André com a galera, uma moçada bonita. Mas agora o assunto é o Vila Nova, porque daqui a pouquinho rola a bola para o Tigrão contra o Joinville. E a Luciana Vitorino traz as informações coloradas. A diferença na tabela pode até garantir o favoritismo para o Joinville. O Vila chega para a partida com sede de vitória, já que não foi capaz de conquistar nenhuma em 9 rodadas. 15 pontos separam o time catarinense do clube goiano. E em meio a tantos pontos negativos, um jogador se destaca, ainda está invicto. Grande esperança da torcida colorada, o meia Bida falou sobre sua estreia colorada. Estrear e não perder o jogo, e pelo que eu vi também do time, a reação que teve. Então isso eu fiquei feliz e espero que a gente possa fazer isso nesse próximo jogo para a gente sair de lá com a vitória. Mesmo invicto, Bida sabe da mudança de postura que o elenco terá que ter pela frente. Para não voltar para a Série C, o time precisa, no mínimo, conquistar 14 vitórias em 28 rodadas. Difícil, a gente sabe que é uma tarefa difícil, mas a gente tem que procurar só vencer. Esquecer um pouco a tabela, porque a gente sabe que a gente ganhando 2 ainda não sai da zona, então a gente tem que esquecer um pouco a tabela e procurar vencer o jogo. Depois que a gente começar a vencer, a gente vê os pontos que a gente está fazendo, a gente procura ver a tabela. Agora, o importante é vencer os jogos, que só assim para a gente sair de lá de baixo. Com a missão de comandar o elenco e escalar a equipe titular, Christian Lauria não terá mais problemas para o jogo desta sexta, com exceção de Daniel Tijolo e Radamés, que já estavam lesionados. Assim, deve mandar a campo com Kleber Alves, Marcelo Toscano, Gabriel, Vitor e Cristiano, Jefferson, Arthur, Nenê Bonilha e Bida, Bruno Veiga e Rafael Oliveira. Após o jogo, os jogadores terão 9 dias para o descanso. Christian falou dos planos para o retorno do campeonato. Ainda está sendo analisado, juntamente com a diretoria de futebol. A gente tem pensado em algumas coisas, vai depender também tanto da logística quanto
de possíveis atletas que possam chegar, né, para compor esse grupo nosso. Então, acho que até no período do jogo lá a gente já vai saber do cronograma completo. Bom, Vila Nova em campo, daqui a 9 minutos contra o Joinville fora de casa. Ô Dante, você está animado com o Vila hoje, depois do empate contra o Bragantino? Com certeza o Vila Nova vai apresentar um futebol melhor que aqueles das primeiras partidas, onde estava completamente desentrosado. A gente já viu algum sinal de melhora. E uma coisa que eu sempre digo aqui, Pasquetto, é com relação à participação do torcedor vilanovense. Aquela reação no último jogo, você viu muito bem, inclusive eu ouvi você falando a respeito, o time que vaiou, a depois torcida aplaudiu. que aplaudiu no segundo tempo empurrou o time e foi responsável, não é mesmo, Humberto? A torcida foi responsável pelaquela reação do Vila no último jogo. Eram poucos, 800, mas eles só para aplaudiram. você ver. Só para você ver, 800 torcedores do Vila fazem um barulho desse. Então, olha, se a torcida quiser, ela tira tranquilamente o Vila dessa situação. Mas com esse time aí não tira, não. A torcida tira. Não, com esse time aí não tira, não. Se bem que é o seguinte... Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Anderson Ferreira. Ele está colocando aqui que estão assistindo lá. É a sua filha. Vamos ver o nome da filha do rapaz aqui. Você não aprendeu a mexer no WhatsApp ainda, Dante? Eu vou falar daqui a pouco. Não fez, né? Daqui a pouquinho eu vou falar o nome da filha do rapaz aqui. Não, eu tava dizendo estão todos assistindo. Não, não aprendi não. Esse telefone aqui não... Ah, tá. Também não ajuda, não. Eu ia dizer o seguinte, eu até disse sobre essa formação que me agrada, né? Ver o Bida ali mais à frente, com o Bruno Veiga e o Rafael Oliveira. Esses jogadores já foram bem em outras equipes, né? Então, me agrada. Agora, assim, a gente quer ver o Vila... Pode até perder para o Joinville hoje, o que é absolutamente natural. Mas a gente quer ver o Vila chutando a gol, criando situações, chegando ao ataque, a defesa não batendo cabeça, o goleiro fazendo grandes defesas, se bem que esse goleiro aí, o Kleber, já fez em alguns jogos, aí mesmo o Vila perdendo, grandes defesas. Mas a gente precisa ver uma melhora, uma progressão do Vila. Agora, o duro é hoje, se o time não conseguir vencer, jogar mal. Continuar jogando mal com o tempo que está tendo aí para treinar. Aí, amigo, não tem que dar uma semana, 10 dias, não. Já tem que treinar logo na volta lá de Santa Catarina. Bom, hoje são 3 jogos, né, na Série B. Além do jogo do Vila, que começa daqui a pouquinho, também às 7h30 teremos Paraná e Luverdense. Só esse, não tem mais um. São 2, né? 2, o outro... O outro é amanhã, dia 7. Amanhã? É Sampaio Correia e Avaí. Ah, aquele da chuva, né? Choveu muito lá em São Luís, ele foi adiado. Então hoje 7h30, Joinville e Vila Nova, Paraná e Luverdense. Lembrou aí, Dante? O Anderson Ferreira, a esposa dele é a Joanice e a Gleiciene é a filha dele. Estão todos ligados. Só que eu vi, viu, Humberto, uma certa melhora no Vila Nova. Eu vi esse centroavante voltando a jogar futebol. É aquele que começou o campeonato. Rafael Oliveira, é verdade. É um jogador que tem condições. Chegou depois e fez 2 gols lá em Anápolis. O Bonilha vai jogar de lateral direito? Não, Toscano. Toscano, é? É isso que eu queria ver com vocês. Como Toscano, é que fica isso aí? O Toscano já jogou de lateral direito. No Paraná. Tem um jogador que foi feito aqui no Vila Nova, que já passou, acho que está no São Paulo agora. Luiz Ricardo. Luiz Ricardo. Ele saiu daqui de centroavante, ele já jogou de lateral direito, já jogou, voltou para centroavante, já rodou no Avaí, na Portuguesa. Hoje ele é lateral. Hoje ele é lateral, não é não? Isso. Então, assim, isso não é problema. Isso não é problema. O jogador hoje, ele é versátil. Quer dizer, pode não dar certo, mas pode dar certo sim. E para quem está com dificuldade, nada custa tentar. E o Tigrão não tem para onde correr, né, velho? Não tem. Ir pra luta. Não adianta. Não tem esse negócio. Um empate hoje serve. Pior que pro Vila, empatar lá em Joinville, que é uma casca de ferida. Desculpe o termo, o pessoal tá na hora do jantar agora. Que é uma pedreira. Isso, fica melhor. Uma pedreira. Bem melhor. Uma pedreira. Empatar hoje lá pro Vila não serve, Humberto. Agora... cinzeiro e moto. Do jeito que está o Joinville nesses últimos anos, depois que ele voltou para a Série B, sempre enfrentar o Joinville lá em Santa Catarina é complicado para qualquer time. O Vasco teve lá agora recente e empatou, não conseguiu ganhar. Se bem que o Vasco não anda ganhando de ninguém, não é esse bicho-papão na Série B, como muitos imaginavam. Mas assim, a questão do Vila Nova na pontuação, esse jogo com o Joinville, o time de Santa Catarina, se ganhar,
fecha esse período parada para a Copa na segunda posição, 20 pontos, 1 ponto atrás do Ceará. Então o que torna o jogo mais difícil. O Joinville vai entrar com tudo primeiro, para enfrentar o pior time do campeonato, o Lanterna. E segundo, se fizer 3 pontos, encosta de novo na liderança. Boa Pasqueta, sorte ao olha Tigrão. aqui. Pois é, eu queria até de seda, acionar o André Isaac. Quer ver, Camisa de André? seda. Mas o cabelo dele ficou horrível. Não, é isso que eu quero falar Ó, pro o cabelo André. ficou terrível. Cadê o André Não ao volta vivo lá nesse do barbeiro, Morumbi? O André Isaac acompanhou a Deve tá seleção ajustando. brasileira. André, O André saiu do posto. não, levou mas pra- ele tá voltando, ele tava sentado. E eu não tiro a razão dele, não. Porque lá tá custoso e deve ter trabalhado pra caramba Tá com a hoje. cara brava. Olha lá o André, tá arrumando o retorno. Daqui a pouquinho a gente volta então com o André Isaac. André Isaac que tá lá no Morumbi, lá em São Paulo, para fazer o arremate do jogo da seleção brasileira contra a Sérvia, vitória da seleção 1-0, gol do Fred. O André já tá ok com a gente? Vamos lá então com o André Isaac? Será que ele já tá na escuta? André Isaac, Sim, meu parceiro. filho. André, você não tem aquele monitorzinho aí hoje para pegar a nossa imagem, tem? Não tenho não. Então você tá perdendo. O Humberto Castro, ele veio com um penteado novo, é máquina 2 essa aí? Máquina 4. Máquina Não. 4 e uma camisa de seda que eu vou deixar pro Dante descrever pra você. Ô, André, olha aqui, ó, a camisa de seda ficou bem melhor que aquelas tenho mais xadrez. lá não, Dante. Aquelas xadrez ficou bem melhor. Agora, o corte de cabelo, você pode trocar de barbeiro. Pode né? trocar, que ficou parecendo... Ô, André, agora você tá parecendo a televisão da minha avó. Quando você tem feição, você não pruseia. Quando você pruseia, você não tem feição. O que é isso? André, Ó, então deve estar maravilhoso. Eu vou ter que ver depois no, Tô brincando, no YouTube para conferir como é que foi não, o você visual aí vai, com o eu Humberto. sei que você assiste. Ô André, você tá em que local aí do Morumbi, André? Eu estou aqui no Media Center, onde estão os jornalistas mais da área de impresso. Mais da área de impresso. Então, também tem gente de televisão, tem gente de rádio aqui fazendo alguma anotação. E aqui perto foi montado um camarote, aqui praticamente atrás do gol, do lado dos vestiários, você conhece bem o Morumbi. E bem próximo aqui, vocês estão vendo aí eu colocando o dedo aqui no ouvido, para que eu possa ouvir o som de vocês, é porque tem uma boate aqui do lado, né? Tem um camarote de um patrocinador do estádio, do São Paulo, e esse camarote está com a boate aqui. Então o som acaba incomodando todas as pessoas, principalmente as pessoas que estão aqui no Media Center se concentrando, querendo passar o melhor relato, o melhor material, as melhores informações do que aconteceu hoje aqui no estádio do Morumbi, Pasqueto. Pois é, André, e antes da bola rolar, você acompanhou os bastidores e bateu um papo com a galera, né, André? É verdade. Desde o início, quando chegamos, eu e o Maico, nós notamos a empolgação do torcedor paulista, a empolgação dos torcedores que vinham ao estádio. Alguns vinham do interior, outros aqui mesmo da Grande São Paulo. Confira aí como foi. Brasil ganhou o Hexa? Sim. Ganhou o Hexa? Ganha o campeonato? Ganha a Copa? Sim. E aí, os meninos estão animados, né? Não, a gente está animado, né? Chegamos cedo, chegamos no meio-dia aqui hoje para dar essa força pro Brasil. A Sofia tá com uma faixa aqui na camisa e nos braços, a faixa preta escrita vergonha. Por que, Sofia? Porque todo mundo acha uma vergonha mesmo o que está acontecendo nessa Copa, principalmente todo esse dinheiro gasto de forma desnecessária, com tanto problema no nosso país. Eu sou pró-seleção, mas infelizmente contra o governo. Torce para a seleção, mas também torce para um Brasil melhor, né? Sempre, sempre. A gente é patriota, a gente ama o nosso país e quer ver um país belo em todos os aspectos. Então tá aí, né? Torcedor empolgado aqui no estádio do Morumbi, pena que ele foi obrigado a vaiar o time no final do jogo, né, Pasqueiro? Isso que eu ia te perguntar. De novo aí em São Paulo, vaiaram a seleção brasileira? Hoje o delay tá maior. O André tá com dificuldade. O delay do Fluminense hoje tá maior, viu, Humberto? Não, o problema não é o delay, o problema é a boate que eu te falei. André. Então, às vezes, você precisa até falar um pouquinho mais alto,
para mim ouvir a pergunta que você fez. Vamos lá, Dante. André, se boate é problema para você, para mim nunca foi. Brincadeira. Boa, O Pasquetto perguntou sobre a vaia da torcida. Houve a vaia no segundo tempo, no final? Ela até demorou um pouquinho a acontecer. Estava até analisando, conversando com os companheiros que estavam acompanhando o jogo. Por exemplo, o primeiro tempo foi horrível, né? Primeiro tempo a seleção jogou muito mal e teve pouca vaia. Teve mais no final do primeiro tempo e no segundo tempo do jogo. E o que acabou melhorando um pouquinho a empolgação do torcedor foi o gol marcado pelo Fred. E, aliás, poderia ser até ser 2-0, né? Porque teve um gol legítimo anulado do Hulk. Então, viu, André, com os melhores momentos, o pessoal coloca na tela, por favor, os melhores momentos. Muita chuva no Morumbi e o Brasil venceu a Sérvia por 1-0. O que você achou do jogo enquanto a gente acompanha os melhores momentos, Humberto? Eu achei que o jogo de hoje foi muito melhor para o Brasil do que o jogo aqui de Goiânia, em que o Panamá, no início do jogo, ofereceu uma certa resistência, tentou chegar junto, tentou intimidar alguns jogadores da seleção e isso dificultou um pouco. Depois os gols foram saindo. Hoje não. Se a gente fala assim, bom, a seleção jogou muito mal, principalmente no primeiro tempo, você tira um pouco dos méritos da marcação, da disposição, da chegada ao ataque do time da Sérvia. Por mais que a Sérvia não seja uma seleção entre as melhores do mundo e entre as melhores da Europa, mas eles vieram aqui não foram para tomar goleada e nem para perder o jogo, não. Eles vieram para tentar fazer um resultado para, de repente, ficar com o astral lá em cima, né? Empatou, ganhou da seleção que é favorita à Copa, a seleção da casa, enfim. Então eles vieram com muita disposição. E o Brasil teve essa dificuldade. E aí o outro aspecto, o Brasil não jogou para o resultado. O Brasil não entrou para golear a Sérvia, entrou para movimentar o time antes da Copa. E aí encontrou uma dificuldade, como o André falou, poderia até ficar 2-0, um placar melhor. Ô Dante, tua opinião sobre o jogo? Olha, o Humberto ele acrescentou um detalhe que eu nem estava imaginando e eu concordo plenamente com o que ele disse. Obrigado. O jogo foi, com certeza, muito mais importante. Foi o verdadeiro teste. Eu fiquei mais ligado, sabe no quê? Era uma coisa que vai acontecer no primeiro jogo. A ansiedade. A ansiedade é uma coisa que pode derrubar o Brasil no primeiro jogo. Essa preocupação existe de muito grande. O Filipão não queria um adversário desse nível por causa dessa possibilidade. Agora, o aspecto que o Humberto colocou é que a Sérvia veio para jogar futebol. Ela é um sparring. Foi um sparring. E por isso que o Brasil encontrou uma certa dificuldade. Agora, foi válido também por causa de quebrar um pouco essa ansiedade, por causa da vitória. O André Isaac, qual a tua opinião sobre o jogo hoje, André? Olha, o Felipão, na entrevista coletiva realizada lá na Granja, antes desse jogo, ele já dizia, falou, por questões de calendário, nós não conseguimos fazer com que a Sérvia jogasse com a gente, por exemplo, na sexta-feira passada. Ele não queria a Sérvia como último adversário, porque a Sérvia é mais qualificada e joga um pouco mais pesado. Então, a dificuldade que vimos hoje, o Felipão já previa. A gente tem que dar um desconto, porque a seleção brasileira está a 6 dias de uma estreia na Copa. E todos têm medo de lesão. Principalmente o cara fica sabendo na concentração que hoje mais 2 jogadores importantes do futebol mundial, um deles do Ribéry, o terceiro melhor do mundo, foi cortado. Então há aquele receio. E a Sérvia joga duro, o gramado estava molhado. Então há de se observar todos esses aspectos no jogo de hoje. E, na verdade, o jogo de hoje não era um jogo valendo, era um treino. E treino é treino, jogo é jogo. E às vezes para o treinador é melhor que no treino apareçam os defeitos, apareçam os problemas, as deficiências, porque aí ele vai ter argumento em preleções e nos treinamentos da semana para corrigir isso para a estreia contra a Croácia daqui a 6 dias. Valeu, André. Daqui a pouquinho a gente volta contigo ao vivo aí do Morumbi. Vamos para o primeiro intervalo. Daqui a pouquinho tem mais no PUC TV Esportes. 7 minutos do primeiro tempo em Joinville e Vila Nova 0-0. O outro jogo,
Paraná e Luverdense também 0-0, Campeonato Brasileiro Série B. O Humberto Castro está aqui hoje nos comentários junto com o Dante Keller, mas o Humberto traz as últimas informações do Goiás. Uma parada com moderação. A comissão técnica do Goiás fez um planejamento especial nesta paralisação do Campeonato Brasileiro. A folga vai até o dia 16 e depois serão 30 dias para o próximo jogo, pela 10ª rodada. O aviso foi dado para que não haja exageros. Não existe mais período de férias específico, né? Porque as janelas das competições, principalmente do exterior, são diferentes das janelas aqui. São períodos de transição. Nós passamos para os atletas que é interessante eles descansarem nesse período, mas que eles possam fazer um ou outro tipo de atividade para que não fique tão aquém no retorno, né? Mas que eles tenham o máximo de cuidado quando forem fazer uma ou outra atividade, para sempre ter o aquecimento, o alongamento prévio, porque eles são as pessoas que têm o seu organismo como maior ganha-pão. Então eles não podem esquecer disso, né? Então eles têm o seu momento de descanso, momento de prazer, mas que eles possam fazer uma atividade leve, mesmo uma pelada, mas que eles tenham o máximo de cuidado. Aí o Robson dando o recado. E quando o recado vem do Robson, hein, Dante, você tem que tirar o chapéu, porque ali tem competência, rapaz. Para você ver que quando tem profissionalismo, a situação é diferente. Quando se tem visão para escolher os seus profissionais, de repente você vai buscar os profissionais até lá no maior rival. Ele veio do Vila, o Robson, ele saiu do Vila Nova quando? Quando o Murichita veio pela primeira vez, que vieram outros, o Vila quase subiu naquela oportunidade, não fosse um gol que o Verona chutou lá no pé da trave nos últimos minutos contra o 15 de Piracicaba. Mas o Goiás é profissional. O Goiás tem condições de fazer um trabalho bom, porque a diretoria dá condições para a comissão técnica dá condições para os jogadores e assim por diante. Os salários são praticamente em dia. Se tem alguma coisa de diferente, é coisa que não dá nem bochicho. Então o Goiás é profissional e ele vai aproveitar bem melhor que todos os outros essa parada para a Copa. Humberto, quando a gente ouve o Robson falar, né? E quem conhece o Robson sabe o quanto ele é tranquilo também, e acessível com a imprensa, didático para explicar as coisas. E se tem um negócio que funciona no Goiás é o departamento físico, né? Sem dúvida, não só com o Robson, né? O Dani Sérgio, o André, tem muita gente boa lá nessa comissão. O Robson foi homenageado no último jogo lá em Curitiba, 500 jogos, né? O pai dele é o Jairo Gomes? Não, Não é Jairo. O pai dele é um cronista lá de... Cairo, parece. Não, é Jairo. Eu vou lembrar o nome do pai dele. Ele é cronista lá da rádio Banda B, lá de Curitiba. Isso. E foi ele que entregou a homenagem, você viu? Foi. Foi ele, o pai do Eu não vi, mas eu ouvi. Valde Brito. Eu ouvi isso. Entregou a homenagem. Valmir Gomes. Isso, entregou a placa homenageando o Robson pelo trabalho, esse número, né, completado aí no Goiás. O negócio é o seguinte, o Robson passou uma cartilha para os jogadores para que não cometam exageros nesse período aí de parada antes do retorno aí dia 16, né? E não precisa, nem precisa, o grupo do Goiás é muito profissional. E outro aspecto, quem não se cuidar vai perder espaço, porque hoje são poucos jogadores no time do Goiás garantidos. Você pega o goleiro Renan, Amaral e Davi. Para mim, só esses 3 estão garantidos hoje. Porque essa parada aí para a Copa, muita gente vai voltar. O Valmir Lucas com o Pedro Henrique vão voltar. É claro que a zaga estava bem até o jogo contra o Curitiba, aí toma 3 gols. Então, melhor o Thiago Mendes brigaria por posição ali no meio-campo. E o Ramon? Também brigaria por posição ali no meio-campo. Eu não garantiria ele não, assim como titular absoluto hoje do Goiás. Para mim é só o Renan, o Amaral e o Davi tem lugares garantidos. Tem o Bruno Mineiro para estrear. Então, quem exagerar nessa parada e voltar depois tendo que se condicionar mais do que os outros, pode perder espaço. E sobre o profissionalismo que você citou, Dante, o Bruno Mineiro segue treinando, tanto é que a apresentação dele pode acontecer a qualquer momento. E o Davi, contundido, esses dias vi até uma foto, o Marcos Vinícius, que é outro que saiu do Vila e foi para o Goiás, o fisioterapeuta, tratando da contusão do Davi, na panturrilha lá no CT. E tem mais gente lá, o Renan. Tem mais gente, né? O Renan, o Valmir, né, treinando fisicamente na fase de transição com o Pedro Henrique.
né? Pararam só os jogadores que vinham atuando. Os lesionados e o recém-chegado, no caso o Bruno Mineiro, estão no dia a dia do Goiás lá no Parque Anhanguera. O cara tem que apertar o passo, Dante? Eu diria que, nesse ponto aí, eu acho que tem mais jogadores garantidos, se bem que eu também tenho uma opinião, Beto, que não há muita necessidade de se discutir quem é aquele titular absoluto ali numa posição. Isso porque não se usa 11 jogadores num jogo só. E geralmente, os jogadores que entram no segundo tempo têm feito, no Goiás inclusive, um revezamento muito interessante e tem surtido efeito. Entrou aquele outro Thiago Real, que já começou a surtir efeito. Zagueiro, Alex Alves. Os três garotos da base, Eric Assueri e Rodrigo. Eric Assueri, tem outro também. Rodrigo. Não, tem um Assueri, o Eric... O Rodrigo é o volante. Não tem outro ali. Lineker. Eles são jogadores que estão surtindo efeito. E assim, só de estar no grupo ali, você pode ver que assim, a gente fica com essa situação que é a nossa função mesmo, não é questão disso. O Humberto está certo em colocar... E ninguém quer ser reserva, de qualquer forma, né, Humberto? Ninguém quer ser reserva. Mas o importante que os jogadores precisam se conscientizar, eu tenho certeza que o técnico fala isso, é que a importância é aquele grupo ali que está sendo usado. Tem gol, hein? Ai. Luverdense 1, Paraná 0. Gol do Misael. Cabra bom esse Misael, hein, Humberto? Eu acho que... 7 do primeiro tempo. É cedo para falar, mas se continuar esse resultado aí, Claudinei não resiste lá, não resiste. Se né? esse Misael... O Paraná tá na zona de abaixamento. Esse resultado é bom pro Atlético, né? O Paraná não passa o Dragão. Isso. Se esse Misael, eu tenho certeza que é o Misael Oliveira, ele é bem melhor que esse Misael aí, o prefeito lá de Senador Canedo. Meu amigo Misael Oliveira, mas se esse aí for igual ao Misael Oliveira, o time lá tá bem servido. Aqui algumas mensagens, daqui a pouquinho o André Isaac. Esse Bruno Mineiro é fraco, Jonatas de Goiânia. Pelo menos era bom antes de ir pra fora. Pra fora, né? É que os caras voltam mortos lá do mundo árabe. Lá do mundo árabe, né? Por quê? Treinam pouco, jogam pouco. Treinam pouco e só treinam à noite. Não comem direito, não treinam direito e só treinam à noite por causa do forte calor. Não é novidade para ninguém que o Fernandão voltou da Arábia quando veio para o Goiás com um problema de pulmão gravíssimo. Né? É hora do jantar, não posso falar o nome aqui. O condicionamento físico por completo lá. Só que tem uns bichinhos que passam a noite com garrafa de vinho, viu? O Jobson um deles. Pasqueto, sei que fora dos microfones todos são amigos, mas hoje vocês são Série A e a outra emissora está na zona da Série B, Douglas. Douglas, muito obrigado. Vocês podem dar o recado. Aqui, ó. A gente agradece, né, Pasqueto? Pasqueto, um abração para você, para o professor, para o Dante, e quem está mandando o abraço é o professor Marcos Paulo da PUC. Valeu, professor, muito obrigado. Professor nos ouvindo e nos assistindo aqui no programa. Mais uma aqui para a gente ir para o André Isaac. Boa noite, Pasqueto. E aí, tudo na Santa Paz? Qual o zap do Dante Keller? Você não tem zap, né, Dante? Eu tenho o zap. 92345678. Anotou? 92345678. Vamos supor que o 9 fosse o 1, para ficar mais fácil. Seria de 1 a 8. Mas como o 1 é 9, então é 92345678. O Eduardo Henrique passa o número dele aqui também para você adicioná-lo. Vou te passar aqui na hora do intervalo. Aí você tem que me ajudar, que eu não sei mexer com esse negocinho, não. Aí ele mesmo, ele não tem jeito de adicionar. E para ele, hoje o Vila vai trazer pelo menos um empate lá de Joinville. Isso aí é coisa de time que tá na lanterna. Time que tá na lanterna ganha dos primeiros colocados sempre. Olha, atenção para esse recado. Ainda dá tempo de comprar seu lote no melhor loteamento de Senador Canedo. Eu falo do Residencial Hebron, ao lado do Jardim das Oliveiras, pertinho, na região metropolitana de Goiânia. Foram liberados mais alguns lotes para você. Aproveite! Loteamento com infraestrutura completa. Bem pertinho para você viver bem com a sua família. Asfalto, meio-fio, água, energia, iluminação, rede de esgoto seca e galerias pluviais. E as obras estão super aceleradas. A rede de água e a rede de energia estão prontas. A rede de esgoto também já está pronta. Vá até o Residencial Hebron, veja de perto e compre logo o seu lote.
Mas corra, porque 80% dos lotes já foram vendidos. É o melhor loteamento com retorno garantido em Senador Canedo. Perfeito para morar ou investir. Loteamento Hebron, vendas Marcelo Baioc Imóveis. O número é o 4008-8888. André Isaac, ao vivo do Morumbi. André acompanhou a vitória da seleção brasileira por 1-0 sobre a Sérvia. Amistoso hoje e quinta-feira que vem o Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, em São Paulo mesmo, mas no Itaquerão. Você acompanhou a coletiva do técnico Luiz Felipe Scolari. Você disse no seu destaque que ele gostou do jogo hoje, André? Verdade, Pasqueto, ele gostou, mas antes eu vou dizer, Pasqueto, estava reclamando agora da banda, agora há pouco, mas eles estavam com a música eletrônica e eu não gosto muito. Mas agora eles melhoraram o nível, eles estão tocando Tim Maia nesse momento. Tem jeito de você mostrar, Maicon, por favor? Olha lá, no camarote aqui no Morumbi, eles estão tocando Tim Maia, e eu gosto muito de Tim Maia, então já ficou mais agradável para mim a banda que está tocando na boate nesse momento, dentro de um dos camarotes aqui do estádio do Morumbi. Você estava falando sobre o Felipão ficou satisfeito sim. O Felipão disse que está tudo dentro da normalidade, tudo dentro do esperado. Ele foi indagado sobre várias situações, sobre as semelhanças da Sérvia com a Croácia. Ele acha que a Croácia tem uma boa pegada, mas tem mais jogadores habilidosos. Foi questionado sobre a titularidade do Oscar. Ele disse que nem Mané, nem João, nem Pedro, nem Juca, ninguém vai escalar a equipe dele. Então ele deu a entender que o Oscar está confirmado, que o time que começa a Copa do Mundo é o que terminou a Copa das Confederações. Então o Felipão está tranquilo, Pasqueto. É justo o Oscar começar como titular no lugar do William, já que o Oscar não vive um grande momento? É justo. Seria injusto você dizer o William no lugar do Oscar. Futebol é momento, mas o Oscar é mais jogador do que o William e vem entrosado com a seleção. O William jogou muito pouco ali como titular. Então, nesse momento, o melhor que o Felipão tem a fazer é mexer menos possível na equipe. Até porque esse time aí ganhou, né, a Copa das Confederações e vem jogando aí esses amistosos. Então, se apertar, se não render, e eu digo isso para o primeiro jogo, se não render, faz como hoje. Tira o Oscar, põe o William. Aí a seleção cresce, o William ajuda o Brasil a vencer, aí já repensa. Aí para o segundo, terceiro jogo, o William pode entrar. Mas para o primeiro, é Oscar. Sim, Dante. O Oscar, inclusive, ele fez na Copa das Confederações uma boa participação. E ele não estava treinando bem. Ele não estava participando bem dos amistosos. E na Copa das Confederações ele cresceu muito. A gente espera que ele cresça também nesses jogos aí da Copa do Mundo. Eu acredito na possibilidade dele. Tem mais alguns abraços? Deixa eu mandar esses abraços aqui, porque senão... o Wellington Ferreira, a turma do Meu Coração é Vermelho, o Ademar Costa, a Paulinha Ferreira, o Bruno Alves colocou aqui também, o Jair Messias, além de Eudes, o Fabrício de Souza. A letrinha está muito pequenininha, viu? Não repara, não. Fábio de Souza já falei. O Carlos... Não dá para ver, não. Blandino. Carlos Blandino. É isso mesmo. Eu tenho que fazer uma pergunta pro André, daqui a pouco ele volta. E o Tony Magalhães? Você vai fazer no próximo bloco. Eu não vou... Vou guardar pro próximo bloco. Eu anotei no papel e deixei o papel lá em casa. Então você não esquece. Eu também sou muito danado. No próximo bloco, mais perguntas pro André Isaac, ao vivo lá do Morumbi. E tem mais informações aqui no PUC TV Esportes. Bom, daqui a pouquinho eu vou ler mais mensagens. O jogo do Vila Nova agora com 24 minutos do primeiro tempo, continua 0-0 com o Joinville e o Luverdense vai vencendo o Paraná por 1-0 fora de casa. Ô Humberto Castro, você quer fazer uma pergunta para o André Isaac, que está ao vivo lá no Morumbi? Quero sim. A seleção brasileira vai estrear quinta-feira contra a Croácia lá em São Paulo, viu, André? E aí, aí é o seguinte, aí em São Paulo, né? Aí é o seguinte, depois do jogo,
A seleção segue para Fortaleza, né, para enfrentar o México na segunda rodada, ou retorna para o Rio, já que o jogo é só terça-feira. Depois do jogo lá em Fortaleza, retorna para o Rio ou vai para Brasília. Como é que será o translado da seleção, já que a diferença é 3 a 4 dias de um jogo para o outro? A ideia é de voltar sempre a Teresópolis, treinar e ir para os jogos. Essa é a ideia inicial. Pode até mudar no decorrer do período da Copa do Mundo, mas a ideia é voltar sempre para Teresópolis e de lá ir para outro local. A ideia é sempre treinar na Granja Comari. E por falar nisso, Humberto, Pasquetto e Dante, ontem nós prometemos a matéria, não deu tempo, então vamos hoje com a matéria. Nós fizemos uma pesquisa em Teresópolis sobre a história da seleção brasileira com a cidade, com a Granja Comari, com os jogadores. E olha que essa história vem de muito tempo, desde 1966. Veja na matéria. Para começar a conversa, Teresópolis, há mais de um século antes de ser fundada, em 1891, já começava a surgir na região que hoje é a Granja Comari. Esta é a história que a dona Regina Rebelo, chefe do Serviço de Patrimônio Histórico da cidade, contou pra gente. E era coisa do destino mesmo. Seguimos olhando as relíquias e começamos a ver a seleção entrar na história da cidade. Começou em 66 e a dona Regina estava lá. E nesse dia, da chegada dos jogadores a Teresópolis, foi armado um palanque, os jogadores vieram, chegaram ali, eles se apresentaram todos juntos no palanque e depois eles eram conduzidos pelos recepcionistas numa passarela, um por um, para que o povo pudesse vê-los e aplaudi-los e fazer as suas homenagens. E olha que chique, a dona Regina com o Bellini, capitão da seleção e com o rei do futebol. Foi, por sorte, eu não sei o que aconteceu na hora, né? A gente não tinha assim, sido escalada. Você vai escolher, você vai com fulano. Na hora, eu fui com ele e depois também, por coincidência, eu fui com Pelé. E ela também nos contou sobre o Hotel Pinheiros, a primeira concentração da seleção em Teresópolis. Então, fomos lá conhecer. Gente, chegamos aqui no Hotel Pinheiros. Estou aqui na portaria. Qual o seu nome, amigo? Meu nome é Denilson. Denilson. O Denilson está abrindo aqui para a gente. Tudo bem, né, Denilson? Graças a Deus, tudo beleza. O senhor que toma conta aqui? Eu trabalho no Hotel Pina, mas eu moro de caseiro aqui. O senhor é o caseiro aqui? É, caseiro assim, na parte da noite, né? Na parte do dia eu trabalho no Hotel Pina. Como é que o senhor se sente ser caseiro? É do primeiro lugar que a seleção brasileira ficou em Teresópolis. É uma honra muito grande, né? Em primeiro lugar, uma honra muito grande e é uma coisa que é um sonho sempre realizado, você ficar no lugar da natureza, você ficar num lugar sossegado, aconchegante, entendeu? Tranquilo. O senhor pode mostrar aí pra gente? Não, vocês podem ficar à vontade, entendeu? Pode entrar, pode ver, pode ficar à vontade. Ah, ok, obrigado. E o Denilson nos deixou à vontade mesmo. Um silêncio profundo, ar puro, clima frio, um lugar abandonado que, se pudesse falar, contaria histórias de Mané a Pelé. Momentos de 47 jogadores, a maior convocação de uma seleção na história. Nunca tantos craques ficaram reunidos em um só lugar como esse. Muitos bicampeões de 58 e 62 e outros que viriam a conquistar o tri em 70. A seleção fracassou em 66 na Inglaterra, mas aqui começou uma história, até que a CBF adquiriu a área em definitivo. A Granja Comari é da seleção, a seleção é do Brasil, mas a casa é Teresópolis. Teresópolis é a casa da seleção. Isso nos orgulha porque, sendo a casa, eles têm um pai, uma mãe, né? Alguém que cuide deles. E aqui nós temos o dedo de Deus, né? Que é
uma visão maravilhosa, essa serra bonita, né? E temos o clima, que ajuda também a recuperar as forças, a água também, que é muito boa, a água dali do Comari, e o coração, que é da cidade, que recebe eles de braços abertos. Então tá aí um pouquinho da história da cidade de Teresópolis, dessa história com a seleção brasileira, essa relação entre a seleção brasileira, Teresópolis e Granja Comari. Pasqueto. Ótima matéria, André. E o Dante lembrou de quando era criança, 8 anos, e se lembrou da Copa de 66, Dante? Por incrível que pareça, eu nasci em 58, eu tinha 8 anos nessa época, e eu lembro de algumas coisas na casa da minha tia, ouvindo rádio. Eu lembro da minha mãe, mas minha tia e meus primos comentando assim, não, o Manga vai jogar e o Manga tem um problema. Ele depende muito da primeira bola que vai no gol. Se ele defender bem a primeira bola, ele vai bem o jogo todo. E também teve um detalhe do Pelé, que teve que sair. Eusébio foi o cara da Copa. Foi. E a Inglaterra foi campeã. Humberto e André, atenção, tem gol. Ai. Ai. Jael, 29 do primeiro tempo. Já era. Joinville 1, Vila Nova 0, viu, André? Já era esperado, né? Já era, então, André? Vitória do Vila, talvez só depois da Copa, né? Ah, se não for depois da Copa, então, tá enrolado. E é sempre contra o Vila que essas coisas acontecem, né? O Jael estava perto de perder a posição, tinha 3 jogos que não marcava, já balançou lá as redes. Humberto, o Dante já falou da matéria, se lembrou da Copa de 66, e o André mostrou ali algumas fotos, né? O povo abraçando a seleção brasileira na cidade. Parece que em cidades menores, e aí eu incluo Goiânia, que é uma capital, é grande, tá, 1 milhão, mas em centros menores, diferente de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, o povo quer estar mais próximo da seleção brasileira, né? O povo ainda tem aquele negócio dos antigos, de querer estar perto e tirar uma casquinha do jogador e tudo mais. E naquela época não tinha esses ônibus de vidros escuros e fechados, né? Tinha que abrir a janela. Tinha que abrir a janela para cumprimentar o povo. A gente viu ali numa das fotos lá do museu. Muito bacana esse contato. Eu não posso dizer muito sobre essa época porque eu nasci em 70 e começo a lembrar alguma coisa da Copa de 82, né? Que o Brasil tinha uma seleção maravilhosa. Nem de 78, quando eu tinha 7 anos, eu lembro. Sim, Dante. As pessoas que pois não, André. Sim. A cultura dessa região também, Pasqueto, é um negócio bem diferente. O André está vendo lá de perto, em Teresópolis, a cultura desse pessoal do Sul, ela é realmente diferente. É como se estivesse ali também naquela região de Blumenau, em Santa Catarina. É uma cultura mais europeia, o clima, né, André? É verdade. E me contaram que nessa época, né, em 66, tinham 2 campos, o campo do Teresópolis e o campo do Várzea, outro time. Então a seleção ia treinar e não precisava de segurança, não precisava de nada. As pessoas iam ao redor do campo, que não tinha nem alambrado nem nada, e assistiam os treinos da seleção brasileira. E só lembrando, né, esse aí foi o pior planejamento da história da seleção brasileira. O Vicente Feola convocou 47 jogadores para escolher 23. E isso fez com que a CBD, na época, seria CBF hoje, gastasse muito dinheiro e não desse resultado. Tanto é que o Brasil foi desclassificado na primeira fase da Copa da Inglaterra naquele ano. André, belo trabalho aí em São Paulo, bela matéria, tudo de bom, e domingo você volta, né, André? Um abração. É isso aí. Agora a seleção volta para Teresópolis e no domingo tem treino em 2 períodos, tem coletiva e tem o PUC TV Esportes, 8h30 da noite até às 10 e de 10 às 11 da noite, o Brasil Esportes pela PUC TV e pela Rede Aparecida. Valeu, garoto. Um abraço. Aí o André Isaac junto com o Marco Paranhos, direto do Morumbi. Valeu, rapaz. Aqui a Rosana manda um abração para você de novo, viu, Dante? Um abraço para a Rosana. Aqui, ó. Pasqueto, já adicionei fiel. O Dante nos meus contatos, viu? O Eduardo Henrique, lá do Zap Zap. Já comecei a receber. Ele te adicionou, então já tá tranquilo, você já pode bater um papo com ele. A Odete também Odete Dantas também já fez uma participação aqui no WhatsApp. Ó, e melhoras pro professor Jean, viu? Melhoras para ele. O que tem ele? Caiu de moto, machucou a mão, o Humberto tá aqui hoje,
Veio de última hora. Eu que estou vindo de Nerópolis de moto, o professor Jean que cai, rapaz. E ele é especialista, né? Rapaz, eu estou vindo de moto. Mas domingo ele está aí, o professor. Boa noite, estou muito feliz em ver o esforço e o trabalho do André Isaac da PUC TV Goiás. Parabéns pelo trabalho, realmente emocionante. Sou fã desse grande e humilde profissional. Abração. Mande seu nome aqui, mande seu nome, não mandou o nome? Mande o nome aqui para a gente ler de novo. E tem sido um trabalho de esforço, não só do André, como do Marco Paranhos, do pessoal da técnica aqui da TV, do professor Eduardo. Coisa maravilhosa, todo mundo se dedicando e tem sido gratificante, sim. Desses meninos aqui nas edições das matérias, Pasqueto, você está acompanhando de perto com o Cleison aí, né? Esses meninos que ficam aqui na técnica, todos eles, esses branquinhos aí. Você que sabe o nome desses branquinhos aí, Pasqueto? Ali é o Moranguinho, ali é o Renato, ali é o Marquinhos, é o Yuri, o outro Marquinhos, o Murilo, o Pio tá aqui no estúdio. Tem um deles que vem com a camisa do Goiás, quer jogar bola, não sei se é o Otávio. Tem o Lucas. O Lucas é o Moranguinho, ninguém sabe o nome dele, Lucas, ele é o Moranguinho. Então tem gente boa, gente fina da nossa agenda. Por que Moranguinho? O Ricardo, não sei. Moranguinho do Nordeste? Não sei. Aqui mais uma pro Dante pra gente ir pro intervalo. Pasqueto, o que foi feito, daqui a pouquinho eu te respondo. E Dante, não fique triste, acho que o Vila vai virar. Vai virar o tempo, segundo tempo. Mas vai virar o jogo também no segundo tempo. O Rodrigo Carvalho, que mandou a mensagem aqui, elogiando o André Isaac. Valeu, Rodrigão, um abraço. Depois do intervalo a gente volta com mais informações no programa. Agora 38 do primeiro tempo e o jogo do Vila Nova continua 1-0 para o Joinville, gol do Jael o Cruel. O Jael teve aqui no Goiás ou teve no 2009, Vila? Goiás, com o Hélio dos Anjos, era reserva. E você não lembrou da Suelen? Não, eu não lembrei de um monte de gente aqui, fui cobrado por isso. A Suelen e a Nara, que ficam no close caption, que é o pessoal que coloca negócio escreve os as nomes. letrinhas, isso. O que nós falamos errado, será que elas corrigem? E quando falam em cima do outro, então, que o povo, elas querem morrer. Mas você sabe o que eu perguntei para ela? Sabe o que ela disse? Não, o computador por si só, ele já diferencia quem fala. Isso. E o Vitão lá do Master também, além do outro pessoal que trabalha com o Vitão lá, valeu, muito obrigado pelo esforço. É por isso que tá dando tudo certo com o André lá em Teresópolis. As meninas da maquiagem são a Keila e também a Débora. São as meninas que ficam aqui o dia inteiro e nos ajudam também na maquiagem. Moranguinho tá fora do meu vocabulário. Tá fora, né? Tá. Você viu, né? Deu na canela no intervalo. A resposta dele tá na pontinha da língua. Humberto, pode ser que chegue um atacante novo pro Atlético, Humberto? Como é que é essa história? Essa informação surgiu hoje à tarde. Na verdade, foi uma declaração dada ontem, num fato assim inusitado, mais uma lambança do futebol brasileiro e principalmente lá no Campeonato Paraibano. O jogo, se não me engano o nome do estádio, Estádio da Graça, em João Pessoa. O jogo Santa Cruz e 13. Certo. As duas equipes estavam prontas, a arbitragem também, iluminação, ambulância, polícia, só que o campo não estava marcado. Não tinha marcação nenhuma no campo e a justificativa é que estava chovendo muito nos últimos dias lá em João Pessoa. E aí o jogo não aconteceu, até providenciaram uma tinta lá que não pegou no gramado e o árbitro resolveu não esperar. E aí o jogo não aconteceu, a Federação Paraibana vai marcar o jogo numa outra data. E aí, depois que o árbitro não quis esperar, o atacante Carlinhos, 27 anos, artilheiro do Campeonato Paraibano com 17 gols, deu entrevista às rádios lá de João Pessoa dizendo o seguinte: olha, é lamentável encerrar a minha participação no Santa Cruz aqui da Paraíba dessa forma, sem ter o jogo. Eu estou indo embora para Recife, vou providenciar, organizar a minha documentação e terça-feira estarei em Goiânia para acertar com o Atlético Goianiense. Carlinhos, 27 anos, 17 gols no Campeonato Paraibano. Mas que filme comprido, hein? Onde você assistiu esse filme? Ele contou a história do campo. Não, eu vi hoje, agora à tarde, junto com o Eric Maravilha, que me passou as informações. Tá no site Globo.com, quem quiser acompanhar, entra lá no site. Você que acompanha esse futebol mundo afora aí, você conhece esse Carlinhos? Não conheço, não lembro de passagem por outros clubes. Um assunto muito interessante. Mas se é artilheiro do Campeonato Paraibano para uma Série B de Campeonato Brasileiro, acho que pode tentar. Outro cara que eu queria ver aqui é o Leandro Kivel, artilheiro lá do Campeonato Sergipano, foi campeão pelo Confiança. De repente daria certo em algum time da Série B.
E aí, Dante? O assunto mais importante que eu acompanhei no Atlético hoje foi uma entrevista do presidente Valdivino de Oliveira. E eu quero, quando a gente critica, a gente tem também que ter a hombridade de elogiar quando as coisas são certas. O Valdivino, numa entrevista bastante calma, explicou que, primeiro, com relação ao técnico, ele, mas o Adson e o próprio Jovair, eles têm um acordo de não trazer mais treinadores que já passaram pelo clube. Isso é interessante, né, Pasquetto? Você fala muito, falta de criatividade, não sei o que lá, trazer um Hélio dos Anjos, eu acho ele muito arrogante para entrar numa situação daquela ali, e eu acho que um pouco superado também Hélio dos Anjos. E eu gostei dessa participação dele. E outra coisa, o contrato com a Caixa Econômica Federal está praticamente renovado, não é outro contrato que vai fazer, vai renovar aquele, vai receber brevemente 2 ou 3 meses que estão atrasados, vai acertar com os jogadores e vai ter aí mais uma vez o contrato da Caixa. Então quer dizer que ele está arrumando os documentos para pagar tudo. O contrato já está preenchido. Não, mas eu estou falando assim, as certidões. As certidões, só falta agora as certidões para assinar a prorrogação do contrato. É o mesmo contrato. A prorrogação para pagar aí. Já vai pagar 2 folhas imediatamente aí. O custoso são essas certidões, porque o atleta tem que gastar um dinheirão para Mas o Valdivino, nisso aí, a gente tem que respeitar que ele está quietinho, está trabalhando ali, e nisso ele é bom. Depende muito do parcelamento. Inclusive, eu estava conversando com o Eric Maravilha. Na segunda, ele vai fazer uma entrevista com o Dr. Marcos Egídio, que é o advogado do Atlético. O Atlético, Humberto... A Caixa já recebeu o Dr. Egídio. O Atlético já fez, protocolou o pedido para o parcelamento da dívida dele junto à União. Então, parcelando com tudo em dia, é bem provável que ele volte a ter o patrocínio da Caixa Econômica Federal. Seu abraço aí pra gente ir embora, Humberto. Laerte, torcedor do Atlético, lá no Vacas Restaurante, pertinho ali da AGECOM. Tive a oportunidade de almoçar lá hoje, ele com a camisa do Atlético e tal, manda um alô, tô sempre assistindo. Isso, lá muito boa comida. Boa. Ó, e hoje eu estive na Celaria Gaúcha lá com o Netinho e o Júlio. Amanhã, Flamboyant, a partir das 2 da tarde. Um evento de colecionadores de camisas dos times aqui da capital, de 2 às 6, muito bacana o evento. Aquelas camisas mais antigas, década de 70, de 80, vale a pena conferir. Tem gol? Tem não. 1-0 Joinville ainda. Gol do Jael. O Tigrão tá perdendo. Valeu, moçada. Tem gol na Saca Buriti.